Olá, meus amigos, estudantes de matemática, está tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, hoje eu vou gravar um vídeo de matemática aqui abordando racionalização de denominadores, de frações irracionais, né? Mas o que vem a ser esse termo racionalizar, né? Racionalizar, né, na matemática, é um procedimento que se faz em frações irracionais com um tipo de um cálculo, né? Como eu posso dizer assim, racionalizar é modificar a fração sem deixar ela perder a equivalência, mas que, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, ó. Vou colocar um exemplo aqui, ó. Eu tenho uma fração irracional aqui, ó, 3 sobre raiz quadrada de 2, né? Isso aqui, pessoal, é uma fração irracional. Por que é uma fração irracional? Porque, veja só, uma fração tem o 3 sobre raiz quadrada de 2, ó. O 3 é o numerador e o raiz quadrada de 2 é o denominador. Quando no denominador nós tivermos radicais, né, quer dizer, um número irracional, nós temos aqui um caso de uma fração irracional, né? Então, a racionalizar, o que é? Transformar essa fração numa outra fração sem ter esse radical no denominador, né? Quer dizer, nós vamos tentar fazer com que esse radical se torne um número racional, né? Quer dizer, vamos modificar a fração sem fazer que ela perca a equivalência. Isso aqui é feito da seguinte forma, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Existe o termo que nós chamamos de termo racionalizante, quer dizer, o fator racionalizante. Para esse caso aqui, ó, seria a própria raiz quadrada de 2. Né? O que acontece quando eu multiplico raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2? Ó? Vai acontecer isso aqui, ó. Nós vamos ficar com um radical só, que tem a mesma raiz quadrada, né? É o mesmo índice, né? Que é de raiz quadrada. Nós poderemos colocar um 2 aqui e colocá-lo elevado ao quadrado, que são dois fatores. O que acontece? Ó? Esse 2, né, ele tem o mesmo número do índice aqui, né, que a raiz quadrada é 2. Então, esse 2 pode se ficar com esse 2 e cancelarmos o radical. Né? Então, essa raiz quadrada de 2 é o único fator que, se nós multiplicarmos a raiz quadrada de 2, que vai acontecer isso aqui, ó, né, que vai dar uma raiz quadrada de 2 ao quadrado e o radical vai se simplificar. Não é isso? Então, o intuito da racionalização é fazer isso daí, ó. Então, o que acontece, ó? Quando eu multiplico o denominador da fração, nesse caso, pela raiz quadrada de 2, eu tenho que multiplicar também o meu numerador. Lembrando que essa fração que formou aqui, ó, raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 2, ela tem valor 1. Aí vamos lembrar que isso daqui não vai alterar, né, o valor dessa fração aqui, né? Então, o que vai acontecer? Ó? Quando eu multiplico o numerador, 3 raiz quadrada de 2, e o denominador, né? Quando eu multiplico o numerador dessa fração, o denominador pela raiz quadrada de 2, né, respectivamente, vai acontecer isso daqui, ó. O meu numerador, eu vou copiar do jeito que está aqui, ó. Vou copiar assim, ó, 3 e multiplica raiz quadrada de 2, né? E o meu denominador, o que vai acontecer, ó? Eu posso colocar apenas um radical, né? Porque tem o mesmo índice, e colocar aqui 2 elevado ao quadrado, que são dois fatores, né? Não é verdade? Então eu posso colocar 2 elevado ao quadrado. É onde que vai aparecer aquela propriedade, né? O meu expoente aqui é 2 e o índice aqui também é 2. Então esse 2 e esse 2 se simplificam, o meu radical pode ser tirado, pode ser cortado, né? Pode ser, não vou precisar do radical. Então o que vai acontecer? Ó? Essa fração aqui, ó, 3 raiz quadrada de 2, ela vai ser igual, ela vai ficar racionalizada assim, ó, 3 raiz quadrada de 2 no numerador sobre apenas o 2. Não observa aqui. Essa fração aqui, ó, ela tem a mesma equivalência dessa. Só que essa aqui tem radical no denominador e essa aqui não tem. Então, essa aqui é a fração, nós chamamos dizendo que essa fração é a fração racionalizada dessa daqui. Certo, meus amigos? Vamos então para mais um caso aqui de racionalização. Então acompanhe comigo aqui, ó. Olha só, eu tenho aqui uma fração irracional. Ó. Por que ela é irracional? Olha só, a fração está assim, ó, 5 sobre a raiz quadrada de 8.
Nós temos o 5 no numerador, raiz quadrada de 8 no denominador. E o denominador é um número irracional, não é isso? Porque raiz quadrada de 8 é um número irracional, né? Então o que nós vamos ter que fazer aqui? O procedimento da racionalização, né? Que é transformar essa fração numa outra fração equivalente a essa, mas que não contenha o radical no denominador, né? Então, antes de eu fazer a racionalização aqui, pessoal, nós temos que observar uma outra coisa, ó. Essa raiz quadrada de 8 aqui, ó, vamos lembrar que raiz quadrada de 8, né? Se nós fatorarmos esse 8, né? Vamos lembrar a fatoração do 8. 8 é um número par, eu posso dividir por 2 e obter 4. Eu posso dividir por 2, obter 2, posso dividir por 2 e obter 1, né? Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter um 2 ao quadrado vezes 2, né? Então, significa que a raiz quadrada de 8 é o mesmo que eu fazer raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2, né? Dessa forma aqui, né? Mas eu posso também separá-lo em dois radicais, não é isso? Posso escrever assim, ó, raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 2. Aí eu vou ter um índice 2 aqui, eu vou ter um expoente 2 aqui e aqui o índice 2. Esse 2 se simplifica, eu cancelo esse radical. Então significa que a raiz quadrada de 8, eu posso reescrever essa raiz quadrada de 8 assim, ó. A fração seria essa daqui, ó, 5 sobre 2, que multiplica a raiz quadrada de 2, não, né? Que a raiz quadrada de 8 ficaria 2 vezes raiz quadrada de 2, não é isso? Ó, simplificando aqui, esse raiz quadrada de 8, eu vou chegar nessa expressão. No lugar da raiz quadrada de 8, eu vou colocar isso aqui, ó, 2 que multiplica raiz quadrada de 2. Muito bem, agora que eu vou fazer o procedimento da racionalização. Tem que tomar muito cuidado, pessoal, com um exercício desse tipo aqui, ó. Nós temos que observar se o número ainda pode ser simplificado, o número racional aqui, né? Como eu vi aqui, ó, tem que se simplificar ele, depois faz a racionalização, né? Isso aqui é um caso à parte, precisa tomar cuidado, então, né? Então, o que que acontece? Ó, eu tenho aqui um 5 sobre 2 raiz quadrada de 2, né? Então, presta atenção, nós temos aí no radical aqui nós temos aqui no denominador um número irracional, que é a raiz quadrada de 2, né? Agora, o que que eu vou fazer? Ó? O único fator racionalizante que eu posso multiplicar o denominador aqui, ó, é pela própria raiz quadrada de 2, né? Eu vou multiplicar pela raiz quadrada de 2, porque na hora que eles se multiplicarem, o radical vai ser eliminado, né? Se eu estou multiplicando o denominador para esse valor raiz quadrada de 2, eu vou multiplicar também o meu numerador também pela raiz quadrada de 2. Ó. Esse aqui, ó, já estou falando do termo racionalizante aqui, né? Então eu vou multiplicar o denominador pela raiz quadrada de 2 e eu vou multiplicar o numerador também. Lembrando que essa expressão tem valor 1, isso aqui vale 1. Então significa que essa fração não vai perder a equivalência, né? Então o que, que vai acontecer a partir daqui, ó? O meu numerador, eu vou copiar do jeito que está aqui, ó, 5 multiplicando raiz quadrada de 2 no numerador. E o denominador, eu copio esse 2 aqui, que vai multiplicar raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Aí eu vou colocar apenas um radical, vou colocar 2 elevado ao quadrado, porque eu tenho um 2 aqui e um 2 aqui. Eu posso colocar uma base só e deixar elevado ao quadrado, né? Lembrando das propriedades da potência aqui, né? Aí o que vai acontecer? Eu vou ter um expoente 2 aqui e vou ter um índice 2, né? Esse 2 simplifica com esse 2 e o radical eu posso cortar, posso eliminar. Aí nossa racionalização ficaria 5 raiz quadrada de 2 no numerador, ó, 5 raiz quadrada de 2 no numerador, e o denominador ficaria 2 vezes 2. Eu tenho um 2 aqui que está multiplicando esse 2 aqui, ó, né? Aqui já não tem radical. 2 vezes 2 eu vou chegar em 4, né? Outra coisa, pessoal. Outra coisa que eu vou salientar para vocês, né? Nós vamos chegar numa fração assim, ó, 5 raiz quadrada de 2 sobre 4, que é a racionalização do nosso exercício aqui, né? Essa fração, nós também poderíamos copiá-la assim, ó. Poderíamos copiar 5 quartos separado e o raiz quadrada de 2 aqui fora, né? É sempre bom salientar que essas frações aqui, ela tem um jeito mais próprio de copiar assim, ó. 5 quartos multiplicando raiz quadrada de 2. Elas têm o mesmo sentido, mas eu acredito que essa forma aqui é uma das formas mais convencional de escrever esse tipo de fração assim, ó, né? Dependendo do professor, ele fala, eu não quero ver essa fração escrita dessa forma. Aí você tem que arrumar, põe 5 quartos aqui fora
e o raiz quadrada de 2 depois, não é isso? Continuando aqui, meus amigos, vamos para mais um exercício de racionalização. Acompanhe comigo aqui no exercício. Ó. Eu tenho aqui uma fração irracional, ó. 5 sobre a raiz quadrada de 20. Eu tenho aqui um denominador, um número, eu tenho aqui esse denominador que representa um número irracional. A raiz quadrada de 20 é um número irracional, não é isso? É um número irracional. Mas, pessoal, vamos cair no mesmo caso no exercício anterior. Essa raiz quadrada de 20 aqui, ó, no denominador, antes de eu fazer a racionalização, eu vou precisar simplificar, né? Então vamos, aí o que vocês fazem? Vamos lá no rascunho, vocês vão lá no rascunho, vê essa raiz quadrada de 20, ó. O que vem a ser? Vocês vão lá no rascunho, põe o 20, escreve 20, vamos fatorar esse 20 aqui, ó. O 20, ele é um número par. Eu vou começar dividindo aqui por 2, começar fatorando por 2. 20 por 2 é igual a 10. 10 é par, eu posso dividir por 2 e vou obter 5. 5 é ímpar, eu só posso dividir por 5 e obter 1. Então significa que o 20, ó, vai ser 2 elevado ao quadrado vezes 5. Então o 20, ó, a raiz quadrada de 20, eu vou copiar assim, ó, eu vou copiar a raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado vezes 5 aqui, né? Isso aqui eu posso copiar ainda assim, ó, raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 5. Lembrando que eu tenho um índice 2 aqui e o expoente aqui é 2. Ó. Esse 2 simplifica, eu posso cancelar o radical. Então ficaria 2 que multiplica a raiz quadrada de 5. Então a raiz quadrada de 20 no denominador, essa raiz quadrada de 20 no denominador, simplificando, eu vou chegar em 2 multiplicando raiz quadrada de 5. Como que é feito o procedimento inverso disso daqui? Olha só, vamos fazer o procedimento inverso. Ó. Pega esse 2 e eleva ao quadrado, que é igual a 4. E esse 4 multiplica por esse 5. 4 vezes 5 é igual a 20. Né? Então, 2 elevado ao quadrado é 4, que multiplica 5 é igual a 20. Aí o 20 se coloca dentro do radical e volta na raiz quadrada de 20 novamente, né? Então, esse aqui é o procedimento inverso da simplificação, né? Se vocês quiserem saber como que faz o procedimento inverso, né? Esse aqui é um caso de fazer o procedimento inverso. Como aqui é uma raiz quadrada, o procedimento inverso é 2 elevado ao quadrado é 4, 4 vezes o radicando aqui, que é igual a 20, né? Então, 2 elevado ao quadrado é 4, 4 vezes 5 é 20. Aí o 20 você escreve dentro do radicando de novo, né? Aí volta para a raiz quadrada de 20. Então, isso aqui é só quando vocês querem fazer o procedimento inverso, tá bom? Então, eu vou copiar aqui, ó, essa fração, simplificando o meu raiz quadrada de 20, eu copio 5 no denominador, eu copio 5 no numerador, eu sempre falo errado, e a raiz quadrada de 20 ficou 2 que multiplica a raiz quadrada de 5. Ficou assim, não é isso? Então, 20 ficou 2 que multiplica a raiz quadrada de 5. 2 elevado ao quadrado é 4 vezes 5, 20. Então, a raiz quadrada de 20 eu vou copiar desta forma, né? Agora, pessoal, eu vou fazer o procedimento da racionalização. Ó. Olha, vamos lembrar que o meu denominador aqui eu tenho uma raiz quadrada de 5. Então, a racionalização é fazer o procedimento de tentar tirar esse radical daqui, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse denominador pela raiz quadrada de 5, que é o único fator aqui racionalizante que vai ocorrer essa propriedade, vai acontecer esse procedimento, né? Se eu estou multiplicando o meu denominador pela raiz quadrada de 5, eu vou ter que multiplicar também o meu numerador pela raiz quadrada de 5. Né? Eu multiplico tanto o numerador como o denominador por raiz quadrada de 5. Né? Eu multiplico o numerador pela raiz quadrada de 5 e o meu denominador pela raiz quadrada de 5. Agora o que vai acontecer? Ó? O meu numerador, eu vou copiar assim, ó, 5 que multiplica a raiz quadrada de 5. E o meu denominador, eu vou ficar somente com 2 que multiplica, ó, raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5, vai ficar raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado, não é isso? Aí o que acontece? Ó? Esse 2 vai simplificar com o meu índice aqui, ó. Eles vão se simplificar e eu cancelo o meu radical. Finalizando aqui a racionalização,
O meu numerador eu copio 5 multiplico raiz quadrada de 5, ó, 5 multiplicando raiz quadrada de 5. E o meu denominador, ó, como o radical aqui foi eliminado, eu já posso pegar esse 2 aqui, que está fora aqui, e já multiplicar por esse 5. 2 vezes 5 eu vou chegar em 10. Será que terminou? Não terminou não, ó. Não terminou por quê? Eu vou ficar com 5, ó, isso aqui vai acontecer por quê, ó? Vai ficar 5 décimos vezes raiz quadrada de 5, né? Que nem eu falei no exercício anterior. Eu posso copiar 5 décimos vezes raiz quadrada de 5, não é isso? Eu posso copiar isso dessa forma aqui, né? Ó, 5 décimos multiplicando raiz quadrada de 5. Mas, vamos lembrar que 5 décimos, ó, eu posso simplificar. Eu já poderia ter simplificado isso aqui, ó. Ó, esse 5 aqui, eu posso dividir o numerador dessa fração aqui por 5 e dividir aqui por 5. Aí vamos finalizar aqui, ó. 5 dividido por 5 é 1. Uma vez raiz quadrada de 5 vai ficar raiz quadrada de 5. E o meu denominador, 10 dividido por 5 vai ficar 2. Então, essa daqui é a forma racionalizada da nossa fração aqui, ó. 5 raiz quadrada de 20, 5 sobre raiz quadrada de 20, fica raiz quadrada de 5 sobre 2, né? Isso daqui, pessoal, se nós quisermos copiar isso aqui de uma forma mais correta, vamos lembrar que aqui eu tenho um que está oculto, né? Que seria esse 1 aqui, né? Então eu poderia copiar essa fração irracional assim, ó. 1 meio multiplicando raiz quadrada de 5. Então, essa aqui seria a forma mais correta, né? Se quiser, eu posso ter um parênteses aqui, né? Lembrando que ela está multiplicando a raiz quadrada de 5, né? Mas tanto faz, né? Você copiar ou 5 raiz quadrada de 2, ou copiar dessa forma aqui, ó. Né? Eu acredito quando aqui, ó, nós temos um aqui, ó, a forma correta de copiar seria essa daqui, né? Então tá aí. Aí fica a mercê de vocês da forma correta, né? Que vocês preferirem, tá bom? Pessoal, eu vou parando por aqui. Mais uma vez eu quero agradecer a todos pela atenção. No próximo vídeo eu vou fazer a racionalização um pouquinho mais avançada, tá bom? Então, um grande abraço aí. Tenha todos